Hello everybody, how are you doing? That is Allison here. Hoje nós vamos estudar com uma série. E essa série que a gente vai usar para os nossos estudos, hoje ela está provavelmente dentro do que eu considero o top 3 de série para você aprender inglês. Friends, How I Met Your Mother and Modern Family. Essas três séries aqui, eu vou deixar elas em algum lugar aqui da tela para você ver. A que a gente vai usar hoje é o How I Met Your Mother. Como eu conheci a sua mãe, é sensacional, coloca a gente em vários contextos de dia a dia, no bar, no café, em situações de trabalho, situações de relacionamento, são situações que a gente de alguma maneira poderia viver, poderia conversar sobre, e é por isso que esse tipo de série se torna tão atrativa, tão boa para você que está aprendendo inglês, justamente pelo vocabulário que ela usa. Diferente de, por exemplo, você assistir um Dr. House, que vai ter um monte de termos médicos e não sei o que lá, tarará, muito distante da nossa realidade, apesar de obviamente estar sempre envolvido em conversas e tal, mas o foco é um pouquinho diferente. Pra gente ter essa aula sensacional com How I Met Your Mother, hoje já vai então deixando o seu like, já pega esse vídeo, compartilha em algum grupo de WhatsApp ou com um amigo ou com uma amiga que também tá estudando inglês, para que vocês possam juntos desenvolver o seu inglês. Quando você faz isso, quando você dá o seu like, quando você compartilha com alguém, obviamente você também tá ajudando o canal. Nós sofremos uma grande perda aí recentemente, um canal com mais de 300 aulas, estamos começando do zero novamente, então eu preciso aí da sua ajuda. Deixa o seu like e compartilha esse vídeo com alguém, e obviamente deixa um comentário aqui embaixo também o que você tá achando aí das novas aulas, o que você achou aí da última aula que a gente teve com jogos, quem sabe aí uma sugestão de uma série, de um game, de um filme pra gente fazer uma aula, deixa aqui embaixo nos comentários que eu tô sempre lendo aí o que vocês postam aqui. Agora sim, então, without further ado, let's get started. Vamos lá então, já estou aqui devidamente trajado, caso você tenha fone de ouvidos, coloque aí. Se você estiver com o seu celularzinho aí e não colocou no silencioso ainda, agora coloca no silencioso, hora de a gente tirar os nossos minutinhos para estudar, e a gente precisa focar, não é mesmo? Para focar a gente precisa eliminar as distrações. O episódio que a gente vai estudar hoje aí é o episódio 14 da primeira temporada, então se você não gosta de spoiler nenhum, recomendo que você não assista antes de você passar desse episódio. Não vai ter assim muita coisa de spoiler, vai ser só um tiquinho para você entender o que tá rolando na cena aí. Então a partir de agora vai rolar 2 dedinhos de spoiler só para você entender o background do que está acontecendo nessa cena e os por detrás, por que está acontecendo isso daí. Esta mulher aqui da cena, junto com o rapaz da cena, eles estão juntos ali fumando um charuto, né? Justamente porque o melhor amigo dele, deixa eu colocar ele na tela para você ver, deste rapaz aqui, o melhor amigo deste rapaz aqui, ele está de namorico, né? O Ted, que ele é o personagem principal da série, ele está de namorico com uma menininha, e aí ele meio que abandonou o seu melhor amigo aí. E aí o que este melhor amigo precisou fazer? Chamou a outra amiga pra ir nos rolês junto, pra dar umas voltas por aí nos bares aqui e ali, fazerem coisas juntos, porque o Ted estava deixando ele na mão. E aí vai iniciar essa cena. Então coloca os seus fonezinhos de ouvido, que agora a gente vai ouvir a primeira vez a cena completamente em inglês, sem legendas, simplesmente pra gente sentir tudo que a gente consegue entender e tudo que a gente não consegue entender. Bora lá então? 1, 2, 3, let's go! So, what do you and Ted usually do after the cigar bar? Are you kidding? Ted's never been here. You've already flown higher and faster than he ever did. Still. What? There is one other thing we could do. If you're up for it. I had no idea laser tag still existed. Yeah, well, enjoy it before it becomes cool again. I give it 2 months. Oh, I believe it. This is awesome. Okay, follow my lead, stay low, and never underestimate a 12-year-old with a Strabotsky! You gotta focus. You just saved my life, didn't you? Thank me later. Let's keep moving. These little bastards are everywhere. Well, laser tag, isn't it awesome? Muito bem, vamos lá então, agora já assistimos a cena uma vez, agora a gente vai estudar tudo que foi dito ali nessa cena. Sempre aqui, lembrando vocês que o nosso foco não é gramática, então você não vai ter grandes aulas de verb to be, de passado, de futuro, esse tipo de coisa, não. A gente sempre passa, dá uma pequena pincelada, mas sem fazer todo aquele alvoroço para entrar dentro de regras. Então toda vez que a gente passar por um ponto gramatical, eu vou tentar deixar ele o mais simples e objetivo possível, para que a gente possa entender o que há
em inglês significa em português. Ponto. Explicar um pouquinho sobre pronúncia e é isso aí. Bora lá então. Primeira linha é o seguinte. A Robin está conversando com o Barney. A Robin é a mulher, o Barney é o homem, que eles estão ali sentados. E a Robin, ela fala o seguinte. So, what do you and Ted usually do after the cigar bar? So, what do you and Ted usually do after the cigar bar? So é tipo então. Então ela fala assim, né? Então, what do you and Ted usually do? Essa frase aqui é o seguinte, ó. Acompanha comigo aqui do lado, ó. What do you... Eu vou tirar o Ted aqui, ó. You usually também. Vamos deixar só de lado um pouquinho. Se eu pedir para você what do you do, eu estou literalmente pedindo o que você faz. Este do aqui, ó, este segundo do significa faz. E o primeiro do não significa nada. Ele significa que isso aqui é uma pergunta. Quando a gente tem o do no início, ele está indicando uma pergunta, certo? Então essa é a função do primeiro do. E a função do segundo do é fazer. I do, eu faço. You do, você faz. Então, what do you do é o que você faz. Então, se eu volto do jeito que estava aqui, ó. O que você e o Ted geralmente fazem. Então, esse usually significa geralmente. Ou então, costumam, né? Que você faz aí... todos os dias, ou, né, aqui e ali, vez ou outra, né, então este usually passa essa ideia de costumam ou geralmente. What do you and Ted usually do? O que você e o Ted geralmente fazem? Vamos colorir a blue color here. O que você e o Ted costumam fazer ou geralmente fazem? After, depois... The cigar bar. Cigar é charuto. E bar é bar. Bar é bar, right? Então, cigar bar é um bar de charutos? É, mais ou menos isso. O que acontece ao longo dos anos, né? Por motivos óbvios, em alguns lugares criou-se... a lei, em geral, né, criou alguns tipos de regulamentação quanto a usar cigarro, charuto, fumaça, de maneira geral, em lugar fechado. Sim, porém algumas pessoas queriam continuar fumando em locais fechados, né, em bares, esse tipo de coisa, e aí começou a criar-se algum tipo de local, né, a regulação começou a permitir alguns tipos de locais que você poderia fumar, né, então começou a se chamar isso aí de cigar bar ou lounge, o que talvez você conheça aí se você for narguileiro com os lounge. Vou lá no lounge fumar um narguile hoje, já ouviu isso daí? Então, vem disso aí. Então, cigar bar é um bar que é permitido você fumar. Lá oferece também bebida alcoólica, alguns lugares comida e tal, né? Lembrando que não é todas as jurisdições, não é todos os lugares que podem ter esses cigar bars. Em alguns lugares podem. Frase inteira novamente, então. So, what do you and Ted usually do after the cigar bar? Então, o que você e o Ted costumam fazer depois do bar de charutos? Depois de vir aqui pro bar, né? Aí... o Barney responde o seguinte. Are you kidding? Ted's never been here. Are you kidding? Estes dois Dzinhos aqui meio que viram um sonzinho de R, ó. Kidding. Are you kidding? Are you kidding? Are you kidding? Are you kidding? Você tá brincando? Você tá de brincadeira? Are you kidding? Ted's never been here. Se liga só, aqui do ladinho aqui, ó. Se você falar que alguém... never been em algum lugar significa que essa pessoa nunca esteve lá. Primeiro, rapidinho pra gente explicar o que é esse S ali. Esse S ali talvez você pense que é o verb to be, mas na verdade não é. Esse S é isso aqui, ó. Ted has never been here. Ted has never been here. Essa é a frase inteira. E aí a gente pode abreviar para esse Szinho, vira Ted's never been here. Isso aqui é um ponto gramatical que chama present perfect, não vou entrar em detalhes. Quando você falar que alguma pessoa has never been em algum lugar, você está falando o seguinte: essa pessoa nunca esteve nesse lugar. Vamos mais algum exemplo aqui, ó. Por exemplo, my mom has never been to Argentina.
My mom has never been to Argentina. Minha mãe nunca foi para Argentina, tá? Então, has, em alguns casos você pode ver have. Por exemplo, I have never been to Mexico. I have never been to Mexico. Eu nunca fui pro México, nunca estive no México. Quando uso have e quando uso has? Simples, vou te mostrar aqui rapidinho. He, she, it, você vai usar o has. Quando é as outras pessoas, você vai usar o have. I, you, they, we, have. Essa é a regra. De maneira geral, você usa o has com he, she, it. Você usa o have com I, you, they, we. My mom é she, é ela. Então, por isso, my mom has. Ted is a guy, é um cara. Então, ele é he. Por isso, has. Ted has never been here. O Ted nunca esteve aqui. Então, frase inteira novamente. Are you kidding? Ted's never been here. Você tá de brincadeira, você tá brincando, o Ted nunca esteve aqui no Cigar Bar, né? E aí ele complementa, ele fala o seguinte: You've already flown higher and faster than he ever did. You've already flown significa o seguinte, ó. You've already flown é você já voou. You've already flown, você já voou. Se você quiser falar que você já voou, você vai falar assim, ó. I've already flown. Eu já voei. I've already flown. Se é you've already flown. E o que é este v ali, né? Esse VE ali. É isso aqui que a gente estava falando antes, ó. É este have, né? Então eu falo I have, eu posso encurtar para I've. Então se eu falar I've already, eu já flown, voei. I've already flown, eu já voei. Nesse caso aqui, you've already flown, você já voou. Higher. Olha só. Dica interessante aqui, ó. A gente não vai falar esse G aqui, ó. Não vai ser higher. Não, é higher. You've already flown higher. Você já voou mais alto. Higher é mais alto. Vamos colocar uma corzinha aqui, ó. You've already flown higher. Você já voou mais alto. And faster, mais rápido. Ellison, qual que é a lógica do higher e do faster? Do higher e do faster. Simples, vou te mostrar aqui, ó. Fast é rápido. High é alto, né? Alguns casos vai ser tall, vai, mas não vamos entrar nesse detalhe agora. E este ER depois da palavra significa mais. Então, se eu quero falar mais rápido, por mais lógico, presta atenção aqui, ó. Por mais lógico que pareça, você não vai falar more fast. More fast não pode. Vermelho aqui, ó, errado. Para você falar mais rápido, você vai falar faster. Então, este ER no final é a maneira correta de você falar mais rápido. Quer falar mais alto? Porque high é alto. Quer falar mais alto? Você não vai falar. De novo aqui, ó. Não pode ser more high. More high não funciona. Tem que ser higher. Então, higher, verdinho, correto. More high, errado, vermelho. Muito bem, então de novo, olha só. You've already flown higher and faster. Você já voou mais rápido e mais rápido than he ever did. Than significa do que. Than significa do que, comparando, né? Você com ele, ela com o Ted. Than he ever did. Ele jamais voou. Ellison, mas você acabou de falar que voar aqui é este flown. E agora você tá falando que o did é voou. Pois é. Como é que funciona essa loucura aqui? Olha só. Se eu pedir para você, olha, acompanha aqui do ladinho aqui, ó. Did you watch TV yesterday? Did you watch TV yesterday? Interrogação, pergunta. O did aqui está representando passado. Did you watch significa você assistiu? Né? O did está no começo, porque é uma pergunta. Did you watch TV? É você assistiu TV yesterday? Ontem. Você assistiu TV? Você pode falar assim, ó. Yes, I watched TV yesterday. Ah, este carinha aqui, ó. Deixa eu lhe mostrar. Este ED é assistir. Quando eu estou afirmando, eu falo assim, ó. Eu assisti
I watched. Ó a pronúncia, watched. I watched, eu assisti. Por que aqui em cima, Ellison, tem o did e não tem o ed? Porque quando a gente tem o did já representa o passado, quando é uma pergunta. Então a gente não vai colocar ed, caso a sua curiosidade tenha batido ali. Mas eu simplesmente posso falar isso aqui, ó. Yes, I did. Yes, I did. E o did vai representar a ação de assistir TV para eu não precisar repeti-la. Yes, I did. Você assistiu TV ontem? Yes, I did. Sim, eu assisti. E aí é por isso que aqui este did está representando voou, né? Porque ele está concordando para não repetir o voar novamente, né? Que é to fly. Então ele simplesmente colocou o did. Sacou? You've already flown higher and faster than he ever did. Você já voou mais alto e mais rápido do que ele jamais, he ever did, voou. E aí ele continua falando assim, ó, still. E aí ele dá uma pausa. E aí a Robin fala, what? Still é tipo assim, ó, ainda assim. Mas mesmo assim, aí ele pensa, né? Tá pensando como se ele estivesse pensando em alguma coisa pra falar pra ela ali, né? Mas mesmo assim, ou ainda assim, aí ela fica curiosa, ela fala, what? Ele fala então, still, e ela fala, what? E aí ele fala isso aqui, ó, muito engraçado, porque daí a cena, ela fala por si só, mas primeiro vamos entender o que ele fala. Ele fala isso aqui, ó, there is one other thing we could do if you're up for it. There is one other thing we could do if you're up for it. Importante isso daqui, ó. There is significa tem. Ou o a, né? Do verbo haver. Ellison, e o have? O have é o seguinte, ó. Se eu falar isso aqui, ó. Have a car in front of my house. Have a car in front of my house. Tem um carro na frente da minha casa, correto? Errado. Você não pode usar o have sozinho aqui no começo. Não faz isso, pelo amor de Deus. Você vai usar, no inglês, você só vai usar o verbo haver. O have é ter de posse. Então eu vou falar, por exemplo, I have a car. Eu tenho um carro. O carro é meu, é minha posse, pertence a mim. Aí sim. Mas quando eu estou descrevendo algo, né? Eu estou descrevendo, tem um carro lá na frente da minha casa, ou tem alguém batendo na minha porta, tem um passarinho voando ali fora, tem um computador na minha frente. Eu estou descrevendo as coisas. Geralmente este tem é no começo da frase, esse tem de descrever, né? Esse tem do verbo haver a. Neste caso você vai usar então o there is. Então você vai falar there is a car in front of my house, ok? Então there is é correto, o have não pode ser usado nesses casos aí, tranquilo? Sacou? There is a car in front of my house, tem ou há um carro na frente da minha casa. Então ele tá falando assim, ó, there is one other thing, tem uma outra coisa, we could do, que nós podemos fazer. Tem uma outra coisa que nós podemos fazer. There is one other thing we could do. Então vamos colocar uma corzinha aqui, ó. There is one other thing. Vamos colocar de vermelho aqui, ó. Tem mais uma coisa ou uma outra coisa. Vamos colocar assim, ó. Tem uma outra coisa. Fica um pouquinho mais literal, ó. Uma outra coisa, né? Porque dá de dar outra tradução funciona, mas vamos deixar um pouquinho mais literal. E aqui faltou um nós, né? Nós. There is one other thing we could do. Tem uma outra coisa que nós podemos fazer. Lembra, ele tava pensando assim, ó, still, ainda assim, tem uma outra coisa que nós podemos fazer. E aí ele faz uma cara assim, né, de tipo, coisa indecente que você vai me propor. Ele fala assim, ó, if you're up for it. If you're up for it. Se você estiver afim. Olha só, quando você fala you are up for, ou em alguns casos você pode até usar o to, se você quiser falar que alguém está afim, você está afim de fazer alguma coisa, né? Você pode falar you're, isso aqui é o verbo to be, né? You're up for. Entenda isso aqui como uma estrutura, tá? You're up for é você estiver afim. Ah, vou colocar aqui, ó, you're up for, você está afim. I'm up for, eu estou afim, sacou? Então é o verbo to be. Ele, he's
up for, ele está afim, sacou? Então a gente usa o verbo to be e esse up for, né, passa a ideia, junto com o verbo to be, ele passa a ideia de estou afim, né? He's up for ice cream, ele está afim de sorvete. I'm up for a coke, estou com vontade, estou afim de tomar uma coca. You're up for pasta, você está afim de um macarrão. Então ele fala, if you're up for it, se você estiver afim, se você estiver afim. If, esse if é o se, né? If you're up for it, vou tirar o to aqui que ele não fala, né? If you're up for it, se você estiver afim. E aí quando ele fala esse if you're up for it, parece que ele está, né, convidando ela para coisas indecentes. Só que aí troca a cena e a gente percebe que não é nada disso, right? Só que é o seguinte, por hoje já deu o nosso tempo, já esgotamos aí o nosso tempo, a gente vai parar por aqui. O que a gente vai fazer agora? É assistir a cena até esta parte aqui para ver se até aqui o nosso entendimento melhorou um pouquinho mais. Bora lá fazer isso então? Vamos lá, já estou com a cena pronta aqui. 1, 2, 3, let's go. So, what do you and Ted usually do after the cigar bar? You kidding? Ted's never been here. You've already flown higher and faster than he ever did. Still, What? There is one other thing we could do, if you're up for it. Ela até olha assim. Não sei se eu gostei da sua ideia. Não sei se eu vou gostar da sua ideia. Faça o seguinte, volta, assista mais algumas vezes para ver se você consegue entender mais um pouquinho aqui e ali. Cada vez que a gente reassiste, a gente dá uma reavivada, a gente pega um detalhezinho ou outro a mais. Tente assistir mais algumas vezes aí, mas me conta aqui embaixo como é que foi a experiência até agora. Tá legal? Tá tranquilo? Já aprendeu? Melhorou bastante o entendimento? Aprendeu algumas palavras novas? Conta aqui pra mim nos comentários. Se você não deixou o seu like ainda, please dá o likezinho, compartilha essa aula aí com algum amigo, com alguma amiga ou em algum grupo de inglês que você participa. Isso ajuda muito, está ajudando muito aí o canal a crescer. A sua ajuda, o seu like, o seu compartilhamento. A gente se vê então no próximo episódio pra parte 2 e peace out.